Seja muito bem-vindo ao Bom da Semana de hoje, gente. Que dia especial, né? 11 de março nós estamos gravando essa entrevista que vai ser exibida na sexta-feira. E hoje é um dia muito especial para o nosso entrevistado. Dá um close nele aí, Gustavo. Ele está de aniversário hoje. Verdade. Olha só, seu Paulo, muito Até me obrigada emocionei. aí pela sua presença aqui nos estúdios 8, aqui nos estúdios do site do Bom da Notícia, nos estúdios do Bom da Semana. E que alegria ter o senhor aqui nesse momento. Obrigado, Júlia. O seu Paulo, gente, ele é contador, 7. 67 anos e desde os 18 já trabalha, 22 entrou na contabilidade, é isso? Aham. Será que ele tem experiência para contar? Será, seu Paulo? É, Um pouquinho? um pouquinho. Um pouquinho o Acho senhor que tem, né? tem a vivência na contabilidade, né? Na verdade, comecei a trabalhar com 12 anos. Né? Uau! Mas na contabilidade, a partir dos 18 anos, 16 anos, eu já fui registrado como Olha! auxiliar de contabilidade. Assim. O seu Paulo, gente, o nome dele é Paulo de Lima, né? Mas Isso. eu tenho o hábito aí de chamá-lo de seu Paulo. Como uma forma de respeito Excesso também, de né? respeito, não precisa. Mas vamos lá. É muito importante a gente frisar que a contabilidade vem mudando, né? Acho que muitas profissões vem acontecendo isso ao longo dos anos e com a contabilidade não é diferente agora com a reforma tributária. Acredito que até aumentou isso, né, Paulo? Sim, com certeza. A reforma precisava, né? Era uma coisa, nós temos aí o nosso código muito antigo, 60 anos, uma torre de Babel, né, de tributação, né, no geral. Então a reforma veio, sim, num momento bom. É claro que os impactos, os empresários ainda vão começar a sentir, não em 2026, já começaram, mas o impacto mesmo vai ser a partir de 2027. E sim, respondendo a sua pergunta, é claro que a contabilidade, né, ela é atualizada, né? Acabou-se aquele pensamento de que a contabilidade só registrava os fatos antigos, o que já passou, né? O que, em tese, é verdade. Mas você pode aproveitar a contabilidade para você ter uma gestão atualizada, né? Você não tem mais... Antes nós não tínhamos essa ferramenta que hoje é a tecnologia de você ter em tempo real os seus dados, né? Antes você emitia nota fiscal manual, até chegar para o contador, tudo isso era moroso. Então, o contador tinha uma função mais meramente tributária, né, e fiscal, para cumprir as obrigações do que era exigido por lei. E sim, também tinha o cunho administrativo, mas sempre chegava de uma forma com resultados do período anterior, né? Então, ou seria do exercício anterior ou do mês anterior. Isso dificulta a gestão, né? Você tinha que ter outras ferramentas para ter uma gestão mais atualizada com os mesmos dados que a contabilidade fornecia. O que hoje, com a tecnologia, mudou, né? Hoje você tem isso em tempo real, né? Você emite uma nota fiscal, já está no seu sistema, né? Então, os empresários também precisam acompanhar isso e utilizar essa ferramenta e esses dados para poder tomar decisões mais assertivas, ter uma gestão dentro do que o mercado exige. E a gente falando dessa questão, né, da profissão e tudo mais, a contabilidade evoluiu e o contador precisa evoluir junto, né? Sim. Ele não é mais como você bem disse antes, não é só a pessoa que registra o que aconteceu. Não. É a pessoa que também pode e deve dar ideias, inclusive, para essa empresa. Será o empresário chega lá e fala, eu quero contratar mais pessoas. E ele, com os números, com o entendimento dele, pode olhar e falar assim, acho que é melhor segurar um pouquinho. Ou não, acho que você pode até avançar mais, dá para abrir uma filial, Sim. contratar. Isso também acontece quando existe um bom contador? Sim, e a gente fala na questão da evolução, não é só o empresário que realmente está mais atualizado, mas o contador também precisa vir, os dois têm que trabalhar junto e trazer essa tecnologia em pró das duas partes, né? Então é claro que hoje você tem, se você tiver dados, né, atualizados, você vai lá que você tem um DRE formatado com resultados, onde você pode avaliar
qual que é o percentual de despesa com funcionário, com aluguel, com outros tipos de despesa, e você tem isso real, você pode sim tomar uma decisão, peraí, eu devo contratar, e às vezes nem é o caso de contratar. Muitas vezes, pela contabilidade, você vê, não, eu preciso aumentar o faturamento, né? De repente, você diminuir despesa já é aumentar a lucratividade. Não é aumentar faturamento, mas aumenta a lucratividade quando você diminui a despesa. Começa a observar ali Começa a os observar, gastos acompanhar realmente. adicionais, né? Exatamente. E isso, hoje, nós temos esses mecanismos e, sim, as duas partes têm que evoluir. Porque nós tínhamos anteriormente um contador que só cumpria a legislação, né? E o empresário que se iludia achando que o contador fosse dar alguma outra coisa além disso. Na verdade, você contratou o contador e as duas partes, eu acho que nós fomos omissos, tanto o empresário como contadores também, de não nos atermos a essa novidade. Você falou aí, eu gostaria de colocar, por exemplo, eu sou um contador, embora tenha aí todo esse tempo de mercado, eu vislumbrava a tecnologia de hoje há 30 anos atrás. Eu falava isso para minha família, eu falava, porque tanto que meus filhos não acompanharam a mesma profissão, por conta de ver aquela situação assim mais precária de se fazer contabilidade. E eu sempre falava com a minha esposa, com os clientes, eu falava, vai chegar um dia onde nada disso vai ser preciso. E nós chegamos nesse dia. Eu tenho o prazer de falar que pude ver, estou podendo assistir esse período que eu sonhei há 30 anos atrás. Enquanto eu colecionava Gazeta Mercantil para estudar balanço, e eu dava aula na universidade com esses balanços publicados, eu lá já sonhava nos dias de hoje. Eu falava assim, vai chegar uma época que nós não vamos precisar fazer isso. Né? Aquelas máquinas paralelas, Audit, que eu também usei, hoje não precisa, e graças a Deus chegou nesse momento. Eu tenho o prazer de falar que eu sonhei e estou vivendo essa realidade hoje. Olha só que legal. Essa diferença, ela é gritante, até assim, dá uma acelerada no trabalho também, né? Como é que o senhor vê? Bom, o senhor já falou aí que a tecnologia é um excelente braço, certo, né, para o contador. Mas se não souber usar, prejudica? Sim, essa ferramenta. Como qualquer ferramenta, né? Você pode ter uma excelente ferramenta. Se você não sabe usar, ela não entende, não você passa os dados certos. Não passa os dados certos. Não, e nem é isso, nem a questão de passar os dados. Você não utiliza esse mecanismo de forma gerencial, né, de gestão imediata, né, para você tomar essa decisão. Então, a tecnologia, sim, está aí, mas nós temos N sistemas, né, sistemas que são de diversos níveis, né? Tem muita gente que está entrando no mercado também só para ter um sistema, mas que também ele não te dá todo esse retorno, porque às vezes você tem uma ferramenta que ela não comunica com os órgãos da forma que ela deve comunicar. E isso também, quando você opta em comprar ou alugar um sistema que ele é um pouco mais em conta, talvez ele não te dá todo esse retorno esperado. E aí você também peca nisso, porque se você demora para gerar as informações, essa ferramenta também não vai ser tão útil nem para você e nem para o empresário. São inúmeras situações aí que são cenários, né? Acho que são cenários e cenários. Uhum. Porque a gente estava falando muito do perfil, né? Tem o perfil do empresário e tem aquele empresário que é mais vislumbrado, que quer crescer, mas também tem aquele que está bom do jeito que está. Sim. E isso a gente consegue medir também e nos comportamos de acordo com esse perfil. Então, às vezes, você compõe, mas o contador ele está se comportando com o perfil que você contratou e com o perfil que você está dando seguimento na sua empresa. Então, é claro que a gente pega aí aquele que é mais otimista, mais vislumbrado, porque normalmente eu adoto esse sistema. Às vezes a pessoa chega muito animada e a gente não quer ligar o ventilador aí na farofa da pessoa, a gente dá uma segurada também. Mas tem algumas coisas que você pode pontuar com números. Porque se você, de repente, vou abrir um negócio e você faz um estudo de viabilidade, dá certo, beleza. Não quer dizer que vai dar certo. Vai depender do personagem empresário.
do comportamento dele, da conduta dele. À medida que ele começar a melhorar, o que ele faz com o dinheiro? Qual que é a pretensão dele? É comprar logo um carro novo? Né? É mudar de casa, ir para um condomínio? Peraí, então aí muda essa situação. Então, essa conscientização a gente procura passar, principalmente quando a pessoa é mais nova. Faz o plano de negócio é certeza de que vai dar certo? Não é certeza. É como o plano de voo, não é certeza que o avião não vai cair. Mas nas intercorrências, o piloto vai saber o que fazer até evitar, né, a queda. Né? Então, o plano de negócio seria para isso. Né? São muitas coisas, muitas informações, mas a gente quer falar sobre algo que a gente sabe que vai acontecer em 2027, certo. Mas a preparação não é 2027. Não é 2027. Que é a reforma tributária, né? Verdade. As pessoas os empresários ainda não se conscientizaram da gravidade que é, né? Então não vai só impactar o empresário. Todas as pessoas, você como pessoa física, todas as pessoas que estão nos assistindo, elas vão ser impactadas com a reforma. E engana-se as pessoas que acham que o governo fez isso para arrecadar menos. Pelo contrário, ele busca arrecadar mais. Algumas empresas, poucos segmentos vão ter um mínimo de redução, mas, no geral, todas as atividades vão ter acréscimo de impostos. Porque hoje, se você pegar principalmente as empresas de prestadores de serviço, né? Porque elas antes praticamente vai funcionar como o ICMS funcionava, e hoje vai funcionar o ICMS com o ISS, gerando crédito. E nessa questão da prestação de serviço, o custo maior nas prestadoras de serviço é folha de pagamento. E folha de pagamento não gera crédito. Então, você vê que aí tem um impacto aí de 26,5% já em cima do faturamento, já de janeiro de 2027. Uau! Isso é gravíssimo. E aí eu pergunto para você, empresário que presta serviço, o seu cliente suportaria pagar 26% a mais no que ele já vem pagando? Eu acho difícil. Vai impactar todo mundo, né? E isso vai chegar, né? Porque quem paga o imposto no final, quem é? É o cliente, é o consumidor. Ninguém paga, né? Você recorre, você está intermediando esse recolhimento, que agora, com a mudança da reforma, praticamente nem as empresas vão fazer essa apuração vai ser feita direto pela Receita Federal, onde ela já vai ter os créditos e os débitos do seu CNPJ. E um detalhe, aqueles créditos que estão lá, que você fez a compra da sua mercadoria, do seu serviço, que estão lá na base de dados, você só vai poder utilizar eles se de fato o seu fornecedor recolheu aquele imposto. A Receita vai detectar isso. Esse aqui, você comprou esse produto, mas o fornecedor não recolheu o imposto ainda, portanto, você não está apto a usar esse crédito. O que você vai ter que fazer? Pagar o imposto devido, sem o crédito, e depois buscar receber isso do seu fornecedor. Então, é realmente assim, uma situação, uma mudança drástica na vida de todos nós. E vai trazer inúmeros impactos, né? Como o senhor bem falou. Sim, esses impactos é inerente à reforma, né? A mudança em si, né? Até tanto que tem o período para a gente nos adaptar. Né? Então, nós temos aí 2026 para algumas empresas, já está em vigor, não é algo que vai ser aprovado, já foi aprovado ano passado, né? E por mais que a gente fica admirado, admirado, né? Foi aprovado nas duas casas em 48 horas, né? Na Câmara e no Senado. Foi rápido demais. Foi rápido demais. Mas, enfim, tem também o seu lado bom, teria que ser realmente, mas a gente acha ainda, e agora isso vai ser regulamentado aos poucos, como está sendo, né? Com a Receita Federal e o comitê gestor que vai administrar o ISS substituído, né? O ISS e o ICMS, que agora foi substituído pelo IBS e o CBS. Então, essas informações, elas vão vir aos poucos, mas o contexto, a lei já existe e as formas que elas vão ser praticadas vai depender realmente desse gestor. Mas, no geral, ela já existe, já está em vigor e os impactos já começam a aparecer agora nas
pequenas punições que devem haver já em 2026 daquelas empresas que não se adaptaram. Eita, e quais seriam essas punições? Bom, a punição, por exemplo, embora não vá se recolher agora o imposto ainda, né, você tem que destacar na nota fiscal 0,1% e 0,9% de IBS e CBS. Isso não vai ser recolhido, mas tem que ser destacado na nota fiscal, principalmente das empresas que estão no lucro presumidos. Se não for feito esse destaque, é possível a punição. E aí é multa por documento, multa por obrigações acessórias que não foram cumpridas, né? Então, no geral, em 2026 ainda não há o recolhimento dessa tributação, mas tem as obrigações acessórias, que, como eu disse, é o preenchimento correto da nota fiscal, para que você não venha depois, no futuro, sofrer punições com relação a isso. E ela realmente, Paulo, simplifica o sistema tributário brasileiro, essa nova reforma? Simplifica, na verdade ela sintetiza, né? Então nós pegamos lá onde tem o ICMS e o ISS e criou-se um imposto, né? Não quer dizer que vai pagar menos. Não, muito pelo contrário. Nós estamos falando, né, de ICMS e ISS, onde você, no segmento de mercadoria, pagaria o ICMS. No segmento de serviço, pagaria o ISS. Agora, independe de você estar vendendo mercadoria ou serviço, você vai pagar 26,5%. Então, olha o impacto disso. Né? É um aumento real de tributação. E aí, por outro lado, nós temos o IBS, que foi feito? Somou o COFINS e o PIS em um imposto só e deixou um imposto seletivo ainda para ser normatizado para frente, que seria o IPI, né, e mais alguns segmentos que seriam incorporados nessa questão do IPI. Mas o IBS e o CBS já está aí e não há redução de alíquota. Não há redução, pelo contrário, há aumento de percentual. Então, se você não correr atrás dos créditos, a tendência é você já pagar de imediato. Eu gosto de citar como, no caso ainda nessa legislação, e eu sempre cito para os clientes esse exemplo do ICMS. Mas quanto que eu vou pagar? Não, você tem o crédito. Então, se você compra uma mercadoria aqui no estado e você compra por 1.000, aplica 17%, o imposto é 17%. Se você comprar por 1.000 e vender por 1.000, você não paga nada de imposto, mas aí não tem lucro. E se você compra isso de fora, uma mercadoria por 1.000, e vende ela por 1.000 aqui, você já paga 10% de diferencial de alíquota. Então, o que acontece? Eu digo sempre que você tem o crédito referente às compras e paga os 17% sobre a margem de lucro que você embutir. Esse é o cálculo correto. Então, com essa questão da reforma, os 26% você vai pagar se você não, em cima do lucro, se você aproveitar todos os créditos. Então, para a empresa comercial, indústria, que você consegue todos os créditos dos insumos, teoricamente, você pagaria 26% em cima da margem de lucro sobre aquilo que você agregar ao produto. Diferente da empresa de serviço. A empresa de serviço não vai ter esses créditos, ela praticamente de 30% a 40% em média. O custo das empresas prestadoras de serviços são de pessoal, e isso não vai gerar crédito. Então, só sobre a folha de pagamento, você já paga 26% em cima sobre o faturamento, porque não vai gerar crédito dessa folha. E o senhor acha que o nosso país ele pode se tornar, de certa forma, um pouco mais até competitivo com essas mudanças? Eu acredito que, de imediato, nós vamos sofrer um pouco, todos. Todo empresário, claro. Até porque é tudo novo, tudo é novo, né? Vai, assim, e outro detalhe, você não vai ter mais acesso à apuração. E isso que é legal, até para responder a sua pergunta, hoje nós temos o benefício de usar o dinheiro do Estado. Todo empresário faz isso. Né? Como assim? Você sabe quanto tem que pagar, faz as apurações, mas você não paga na hora. Você paga no mês seguinte, quando paga. Ou atrasa e depois parcela, enfim, tem toda essa também
está dentro de uma gestão, dentro de uma normalidade onde o empresário tem que sobreviver. Não incrimino isso, está certo, está dentro da legislação também ele pagar no mês seguinte. E isso com a reforma acabou. Né? Então, antes, alguns empresários até usavam esses descontos, essa possibilidade de omitir alguma venda e embutir esse desconto para competir. O que vai acabar com a reforma. Por quê? Porque esse dinheiro que é apurado, esse cálculo que você vai fazer do imposto, ainda que sobre a margem de lucro, ele não vem mais para o seu caixa. O Estado já vai na hora que o fornecedor ou o cliente for pagar, ou que você for pagar o seu fornecedor, no pagamento, a Receita já vai fazer essa separação. Ó, essa parte aqui é do Estado. Então, vamos lá. Para dar um exemplo, assim, ficar mais claro. Você comprou uma mercadoria, emitiu uma nota fiscal de R$1.000, e aí 26,5% seria 1.260. 1.265. Quando você for receber o dinheiro que vai vir para o seu caixa, vai ser só os R$1.000. Os 265 o Estado já vai ficar com já ele. Pegou, já pagou. No pagamento. Então, assim, isso é, assim, no mínimo, uma falta de caixa. Né? Ele não vai ter mais esse dinheiro que ele contava, que ele podia gerar esse dinheiro até o mês que vem para poder pagar. Ele não vai ter mais isso. Ele vai trabalhar só com o dinheiro da mercadoria dele. Então, isso representa, sim, uma falta de fluxo de caixa, de imediato. E vai sentir um impacto grande aí, né? Principalmente para as pessoas que vendem a prazo. Né? Então, mas como funciona a prazo? No a prazo, vai ser a mesma situação. Você comprou isso e vai receber isso em 3, 4 parcelas. Na medida que o cliente for pagando as parcelas, você já vai recebendo só o valor principal e o imposto já vai ficar para o Estado. É assim que vai aparecer nas notas fiscais? É então, assim. Nesse assim. formato. A nota fiscal vai sair com o destaque do imposto que você deveria pagar, mas não vai aparecer ali na nota fiscal os seus créditos. Essa apuração vai ser feita direto pela Receita Federal. Então, na hora que a nota fiscal vai sair, produto R$1.000, imposto do 26%, se for essa alíquota, que ainda está em discussão, mas possivelmente vai estar dentro disso. Nota fiscal total da nota fiscal, 1.260. Na hora que você receber, você vai receber só os 1.000. Os 260 o Estado já vai ficar com ele. Eita. A gente pode falar de uma chance, de repente, dentro desses quesitos, de tornar o sistema um pouco mais transparente? Sim. Seria nesse sentido. Com certeza. Mas ajudaria mais o governo. O objetivo é esse. Esse é o objetivo. Então, quando a gente pensa que a tecnologia veio, quando chega para todos nós, usamos, né, e todos ficam empolgados com a IA e toda a tecnologia que é oferecida, realmente, mas quando chega para a gente, nós, consumidores, nós somos só a ponta. Chegou primeiro para o Estado. O Estado já vem se aparelhando há muitos anos. Nós temos aí dentro... o sistema da Receita Federal é fortíssimo. Eu digo que ele é ferrenho com relação à tecnologia. Né? Nós estamos aí, assim, o Estado só não pega o que não quer. Hoje está tudo travado. Eu tenho clientes e pessoas que a gente não presta serviço constante, mas algumas orientações. E as pessoas falam, eu nunca paguei, nunca paguei, nem vou pagar. Quer dizer, essas pessoas agora... É reta final. Não tem mais como burlar. Não tem mais como, porque se você... o dinheiro... Lógico que o brasileiro também é criativo, e a tendência é o dinheiro voltar a circular um pouco, né, por conta de, não vou... Até fazer essa adaptação, eu digo de 2026 até 2027, isso também pode ocorrer, da moeda voltar a circular mais, né, em espécie, mas isso vai chegar num momento onde ele vai travar. Porque se você começa a receber isso... em moeda, para você não emitir nota fiscal ou não pagar o imposto, a tendência é você trazer isso para dentro para baixo do seu colchão. E aí você vai ter que ficar gastando ele sem ter nenhum comprovante disso. Isso é possível? Porque nós vivemos num país de consumo. Então, enquanto você estiver comprando uma camisa, um sapato, que você não emitir a nota fiscal, enquanto isso for possível, beleza. Mas você não consegue fazer isso quando você vai fazer um investimento. Então, enquanto se fala de valores pequenos, eu acredito que até nesse aspecto a Receita vai fazer vista grossa até um certo ponto por isso.
Mas quando você vai fazer investimento, não tem. Então, assim, valores pequenos, você pode fazer isso. Mas um valor para você comprar um terreno, comprar um veículo, comprar um apartamento, essas coisas você não vai mais ter condição de ter acesso a essa aquisição sem ter um dinheiro declarado. Hoje a gente vê muitos. Agora você falou do CPF, de nota e tudo mais. A gente tem aqui em Mato Grosso, inclusive, projetos, né? Que para beneficiar a população que põe aí o seu CPF na nota, desde compra de mercado, de farmácia. E tem gente que fala assim: eu não coloco porque eu acho arriscado, eu coloco porque eu quero ganhar o prêmio. Qual que é a sua opinião agora, indo para esse assunto mais local? Aqui? Sim, eu acho que isso aí é uma iniciativa do governo para arrecadar. E de que forma que o governo pode arrecadar mais? Quando ele faz com que todas as operações sejam idôneas, sejam transparentes com a nota fiscal. Então, se um comerciante não emite a nota fiscal, o Estado fica sem mecanismo para detectar essa sonegação. Então, quando você vai no mercado que você diz, olha, eu não quero nota fiscal, vai fazer a nota fiscal do consumidor, então, beleza, isso funciona. O que eu acho que no futuro vai, e também é saudável para o Estado, o que eu acho que no futuro vai ser obrigatório é você mencionar o seu CPF. É só fazer uma compra. Não, você ali, até pela tecnologia facial, já vai estar identificado ali, o seu cupom fiscal já vai sair com a sua identificação normal. Porque isso não eu acho que isso é uma brecha que o próprio governo às vezes cede, tanto que ele faz isso para estimular a pessoa a pedir a nota fiscal, porque tem essa parte social. Mas se você olhar a legalidade, o empresário não pode vender nada sem nota fiscal. Então, assim, há um consenso entre as partes do governo, até para ele estimula você emitir a nota fiscal para poder estar arrecadando mais, mas também ele vê que isso é possível e até então poderia. Mas eu vejo que num prazo muito curto, o cupom fiscal e a nota fiscal, principalmente em supermercado, seria identificado com a leitura facial. Né? E até hoje essa questão do CPF, tudo, as próprias documentos de identificação nossos já estão tudo caminhando para isso também, unificando, né, de alguma forma. Na verdade, isso já está pronto. Só não está na ponta, né, onde você consome, né, nos mercados. Aí nós temos, é lógico, os mercadinhos de bairros. Tudo isso tem uma estrutura, vai demandar um investimento até do próprio empresário para cumprir com essa obrigação que o Estado, e eu digo sempre que o Estado te dá autonomia para você explorar a atividade e também de explorar o cliente. Porque ele não diz assim, você não pode vender por mais de lucro, não, ele não estabelece mais de lucro. Quem faz isso é o próprio mercado. Né? Então, tem essa condição também. Só que o governo vai fechando, usando da tecnologia, para fazer com que o empresário cumpra a obrigação acessória. A principal é você pagar o imposto, e a acessória é você emitir os documentos fiscais, conforme a legislação obriga. Olha só. E essa questão, a gente fala muito do Simples Nacional, né? Ele também vai sofrer aí nisso tudo. Não, o Simples Nacional foi poupado nessa reforma. Foi? Foi poupado, mas com muita sabedoria do Estado. Como que ele foi poupado? Quem está no Simples não mexe. Tá certo, o Simples ele tem uma legislação própria, a legislação não podia ser alterada da forma que pela reforma, porque ela tem existe uma lei para isso, mas ele vai ser pressionado a sair do Simples. E aí é legal essa pergunta para a gente tentar explicar assim, se você está no Simples, ótimo, tem seus benefícios e continua, não vai haver mudança. Como que o governo condicionou você se manter no Simples? Enquanto você não estiver vendendo para quem não está no Simples. Então, por quê? Porque no Simples Nacional você paga todos esses tributos em apenas uma guia e paga um percentual pequeno. Então, vamos lá, que dentro de um faturamento aí em torno de vou falar mais ou menos, é lógico que não é exato, aí de R$1 milhão,
você pagaria aí em torno de 12%, dependendo da atividade. Né? Bem menor do que... Bem menor. Bem menor do que os 26. 26, e aonde o governo deixou isso, assim, que a livre iniciativa vai fazer você sair do Simples? Quando você, no Simples, vender uma mercadoria para uma empresa que está no lucro real ou no presumido, ele só vai poder usar o crédito do IBS e do CBS, aquele percentualzinho que está dentro dos 12%, e vai ser aí no máximo 3%. Então ele compra a sua mercadoria para vender. Ele vai aplicar uma margem de lucro e só vai se beneficiar do crédito que você recolheu no Simples. Ele não vai querer comprar da empresa do Simples. Ele vai comprar de uma empresa que não esteja no Simples, porque ela vai gerar os mesmos 26% sobre isso. Então, existe a possibilidade de você, mesmo estando no Simples, fazer a opção, e vai poder fazer isso 2 vezes por ano, de dizer assim, não, eu vou recolher no normal, né? Vou entrar na reforma e vou pagar os 26% para gerar crédito para a pessoa que está comprando. Então, assim, quando eu digo que a reforma poupou as empresas do Simples, foi nesse aspecto, poupou. Até que você vá ter um cliente... de alguma forma. Exatamente. Ou ele desiste do cliente... Ou ele desiste do cliente, ou então ele faz a opção para recolher também o valor de 26%. Se continuando no Simples, mas tendo que recolher como se não Ele pode fosse. fazer isso, ele pode estar no Simples e recolher o IBS e o CBS fora do Simples. Existe essa possibilidade. E aí os demais impostos ele continua pagando, continua tendo o benefício da redução, dependendo da redução da folha de pagamento dos 20%, e pagando uma alíquota menor dos outros impostos. Porque a reforma, como eu disse, a reforma puxou esses 4 impostos, mas ainda ficou o imposto de renda e a contribuição social fora de tudo isso. Você continua pagando. Todas as empresas ainda estão obrigadas a pagar o imposto de renda, pessoa jurídica e a contribuição social. Estejam elas no lucro presumido ou no real, ou no Simples. É um percentual menor, mas ainda paga. Esse sócio majoritário das empresas. Eu digo, né? eu gosto de falar isso, que a gente fala assim, eu sempre pergunta, quantos sócios você tem? Não tem sócio, é uma empresa individual. Você está enganado. O maior sócio de todas as empresas é o governo. Por isso que ele te dá a condição de, a gente cita isso, que quando você vai buscar um CNPJ, ele diz, eu vou conceder para você explorar a atividade, explorar o cliente, mas você vai me pagar dentro das suas operações. E a gente aceita essa condição quando você adquire o CNPJ. Ocorre que depois, no dia a dia, isso modifica um pouco por conta da margem de lucro que não é suficiente, das despesas que você não conseguiu mensurar realmente e na maioria das vezes, não atinge o faturamento que você desenhou, que você, na hora que você fez aquele plano, buscou um faturamento que não atingiu. Então, tudo isso complica um pouco. Tem que pensar nesse sócio que não trabalha, né, que não investe, né? A gente fala que nos outros países, nós temos aqui, eu posso falar do Canadá, que eu tenho cliente lá, que lá o imposto é 40%. Né? Então, é bem maior que aqui, pelo menos dessa parte de pessoa física. Né? Só que lá você não paga nada. Né? Lá você tem a escola, você tem benefícios de assistência médica, enfim, tem toda uma estrutura que nós não temos aqui. Não que seja lá, e também eu gosto de colocar isso como exemplo, mas não que lá seja melhor. Né? Eu acho que nós moramos num país abençoado. Com também. Todas essas nuances, essas modificações, ainda é um país, né, o Brasil, né, o Brasil que a gente vibra só de falar que é brasileiro. Então aqui é melhor. Lógico que essa questão da reforma tributária precisa ser ajustado e eu acho que esses benefícios, a partir do momento que o próprio não só o empresário, mas o consumidor também se adaptar e saber que aquilo ali está sendo pago de imposto é tanto e vai para o Estado, eu acho que vai ter também a conscientização das pessoas também de falar assim, agora eu sei que o Estado está arrecadando e quanto. E cobrar, né? E fazer e procurar cobrar com mais intensidade, ter ser mais sério nessa questão da escolha dos nossos políticos, né? Então isso é uma conscientização que eu acredito assim, com a reforma, vai contribuir assim num prazo aí de, 5, 10 anos, essa mudança de mentalidade. É essa mudança que eu ia te falar agora, você falando do Canadá, é exatamente isso. Existe a retribuição da população sobre os impostos.
E aqui no Brasil falta a gente cobrar um pouco mais, deixar tirar os nossos políticos do pedestal, né? Exatamente. Do lado de estimação, direita, esquerda, e cobrá-los, né? Eu votei para você ser meu funcionário e não o rei. É verdade. A gente tem um posicionamento. Na verdade, os políticos deveriam se candidatar a político para servir a população, né? E não para serem servidos. Na maioria eles são servidos e aí a gente tem provas, né, para todos os lados. E o povo fica escravizado com isso. Então, se a distribuição de renda, quando se fala em grandes fortunas, eu acho que deveriam colocar grandes fortunas, não só um empresário que tem muito, mas os próprios políticos que estão vivendo num luxo, né? Num luxo onde é uma coisa muito desproporcional. E não vou falar de nenhum órgão, de nenhum segmento, mas assim, você vê um determinado político vivendo... Você sabe que o salário dele não é compatível. Não é compatível. Aí você chega em determinadas repartições, você não tem nem o café, às vezes não tem nem a água direito para você tomar. Então, assim, poxa, e quem está fazendo isso, quem está levando dinheiro para o Estado é o povo, né? A população, são os empresários, pessoas que estão trabalhando. E o Estado deveria fazer só o papel dele, cumprir, ter gastar isso para olhar realmente a população. Eu não quero entrar aqui, não é o meu lado político, mas é lógico que eu tenho um conceito a respeito disso e estou colocando que é só a minha opinião, não é a dos demais. Mas assim, a gente vê a desproporção. Então você fala assim, vamos tributar as grandes fortunas. Quem grandes fortunas? Pessoas, empresários bem-sucedidos que chegaram nisso, né? Que não sonegaram, que fizeram a sua contribuição dentro do que o Estado estabeleceu, agora vão ser punidos. E aí nós temos, mas é grandes fortunas. Quem ganha um salário de 100 mil hoje no Brasil também pode ser caracterizado como grandes fortunas. Nós temos um salário de 1.000 e pouquinho, R$1.600. Então, assim, é muita desproporção. Aí você quer que uma pessoa dessa tenha, e a gente comete essas injustiças, achar que a pessoa que ganha 1, 2 salários, ela tem que ter o mesmo pensamento que tem uma pessoa vivendo num patamar desse, né? Que é diferente, uma realidade. Uma realidade diferente, com motorista particular, com ajuda de custo, ajuda de moradia, ajuda de roupa e tal. Então, assim, essa desproporção, isso me incomoda um pouco. Né? Não quero falar de política, né? Só me incomoda, eu tenho esse posicionamento. Mas já estou falando. Eu estou falando de posicionamento com relação à injustiça, né? Porque é claro que a gente vem a reforma, o Estado traz essa reforma para arrecadar mais, de uma forma mais robusta, né? Porque não vai, a sonegação praticamente, não vou dizer que vai acabar, mas ela vai diminuir muito, né? Mas tem que trabalhar outras situações para ver o que se consegue, mas ela vai diminuir aí nada, uns 90%. Então, esse benefício de uma arrecadação maior tem que ser revertido para a população de uma forma diferente do que nós estamos vendo aí. Né? É uma situação complicada, né? E seu Paulo, bom, já estou chamando o senhor de seu Paulo de novo, né? Tá certo, eu sei e agora, voltando para esse lado especialista, né, do senhor, o senhor também tem esse cuidado com as empresas, né? Até as mesmas empresas que você não atua como contador. Sim. De trazer um pouco essa questão da mentoria, de uma curadoria, não sei se essa seria a palavra, de auxiliá-los. Vamos ver se o seu contador não é para tomar a contabilidade dessa empresa, mas é para auxiliar até mesmo o próprio contador dessa empresa, né? Seria mais ou menos isso? Seria. Explica para a gente como que é esse serviço. Na verdade, esse é um serviço até um pouco difícil para você mensurar a questão de valor, né? Mas tem muitas pessoas que falam assim, poxa, se eu tivesse descoberto isso, talvez eu tivesse feito tomado uma outra decisão, ou talvez não tivesse quebrado, ou talvez, enfim, tivesse tomado um outro rumo. Então, essa questão da mentoria, a gente, por ter um pouco mais de experiência, por já ter vários negócios também não bem-sucedidos, né? Que, assim, coisas que deram errado. Então, a gente tem, sim, condições de hoje de dar essa mentoria, de dar uma orientação para a pessoa, vai por esse caminho. Pode ser assertivo,
Claro que nem sempre, ninguém tem bola de neve, mas dentro da experiência que você tem e baseado nos números que você vai ler e na conduta do empreendedor, a gente consegue sim trilhar para ele uma forma, uma conduta diferente, uns investimentos diferentes, organizar dentro da empresa a questão de contratação, de conduta de funcionário, de riscos trabalhistas que ele pode ter, de riscos tributários que ele pode ter. Então, esse é o trabalho que a gente, sim, está desenhando para ser feito, que é a questão da mentoria para empresário, para a formação dos empreendedores, né? E é muito importante a gente trazer isso, porque eu entendo, e se eu tiver errado o senhor me corrige, mas uma boa contabilidade, ela pode inclusive salvar uma empresa, né? Assim como uma má contabilidade pode afundar ainda mais. Sim. E aí volta naquilo que nós iniciamos quando a gente disse que já você contratou um contador somente para fazer as guias e você não explorou ele. Então, uma dica para um empresário é você, quando for contratar um contador, não preocupar que você vai pagar meio salário ou você quer um funcionário de qualidade, ele vai te custar um pouco mais. Mas eu digo, e sem sombra de dúvida, a segunda pessoa que mais conhece dos números da sua empresa é o seu contador. Às vezes nem você sabe em que pé que está, e nem, às vezes você não está nem ciente de que margem de lucro que você está aplicando, se no final, o que importa para todo empresário? A última linha é lucro ou prejuízo. Só que, às vezes você busca aumentar a receita, e às vezes não é só isso, como nós já falamos, de repente uma despesa que você consegue diminuir, significa em resultado embaixo, e você não tem aqui. Porque até para buscar cliente, fazer venda, tudo isso tem custo. Sim. Né? Você tem que investir para você captar cliente. E, às vezes, na redução de despesa, você já aumenta a sua lucratividade sem ter esse gasto. Né? Tem até na internet aqueles memes assim, né? O funcionário... Eu vi um de bolo, achei muito criativo. Que era o funcionário tirando leite condensado. Aí tirava, ficava um monte assim... ia pro lixo, né? Era o funcionário. Aí era o gerente. Aí o gerente já tirava um pouquinho, já raspava. Aí o dono já usava até um negócio para deixar a caixa de baixo para descer tudo. Aí no final a caixa tava limpinha assim por dentro. Mas era uma brincadeira para mostrar o quanto, né, o dono tinha essa preocupação, porque ele sabe quanto custa. E é nesse contexto, quando o senhor, eu acredito, né, que quando o senhor fala assim, dessa questão de segurar, de não gastar, de economizar, é nesse contexto também, né? Essa ilustração sua é fantástica, coincide bem, porque assim, às vezes alguma coisinha que você está deixando lá que está afetando o seu lucro. Qualquer despesa que poderia ser evitada, uma luz que fica depois, um ar-condicionado, uma hora extra que a pessoa está fazendo que não precisa. Se for necessário, tem que ser feito. Mas às vezes não é, né? Às vezes, então assim, essa situação, isso é gestão. Isso é gestão. E normalmente quando a pessoa abre a empresa, ele deixa um pouco, ele descuida até por outras situações, de vender disso e não... E nesse seu trabalho de mentoria, o senhor também tem esse cuidado? Sim, de auxiliar ele, até mesmo certeza, de entender como a empresa funciona? De entender como funciona e como controlar isso, né? De que forma. Então, é lógico que... E aí sim, hoje, com a reforma, vai facilitar muito mais, porque você não tem sonegação. Então, antes eu mando... E isso é a realidade de 90% dos empreendedores, até por questão de sobrevivência, o pequeno empreendedor, por exemplo. Então, de repente, o cara tem ele tem vendas sem notas e compra sem nota também. Aí você liga para o contador, você quer uma posição de um DRE. Tá furado. Né? Porque se você não emitiu a nota fiscal, você não tem uma posição correta. Se você não se comprou com meia nota, que acontecia, com meia nota, você não tem uma posição correta. Então, qual que é a ideia nessa questão da mentoria? É fazer com que você sobreviva pagando os impostos que de fato é devido, para você dormir tranquilo, e você ter uma empresa saudável. Podendo não porque nesse exemplo que nós demos, das notas, meia nota, essas coisas, você pode criar um patrimônio, mas esse patrimônio está sempre em risco. Se amanhã ou depois, na hora que você deixa, você está achando que está deixando uma herança para o filho ou para quem, né, para os herdeiros, de repente você está deixando um rombo lá que
por conta dessa situação. Ah, mas só pode cobrar 5 anos. É verdade. Você tem realmente essa postura dos 5 anos. Mas dentro desse período de 5 anos, você pode ser cobrado. E tudo aquilo que você acumulou, você vai ter que devolver. E a pessoa perde a honra do nome, né? Por esse tempo, não é assim, mais ou menos? Olha, hoje a gente vê até, acho que foi na Record, que eu assisti uma entrevista nacional muito interessante, que são os filhos, né? Os herdeiros que já estão crescendo já com o nome sujo. Nome sujo. Porque o pai não teve essa gestão, a mãe não teve essa gestão, as empresas cresceram, tentou investir demais e quando viu estava usando o CPF do filho, da nora, e morreu, não pagou, e a dívida está lá bilionária e não tem dinheiro para pagar. Eu até não teria cuidado de falar isso agora, mas eu criei um termo chamado CNPJ delinquente. E não é criticando ninguém, porque eu já tive, inclusive até falando em público, eu já tive CNPJ delinquentes. Qual que é? É aquilo que você tem um negócio, monta um negócio com boa intenção e não deu certo. O que é ruim desse CNPJ ficar? É você nunca corrigir. Então é como se fosse uma criança realmente. Quando nós temos o Estatuto do Menor, né? da criança e adolescente. Então você até aquele período, mesmo que ele seja um delinquente, você depois tenta recuperar ele e inserir ele na sociedade novamente. Então o CNPJ funciona dessa forma também. Se você teve, por N motivo, um problema com o seu CNPJ, não abandona. CNPJ você não tem a condição de abandonar CNPJ, porque ele não vai prescrever nunca. Ele não vai se dar baixa sozinho. Pronto, não existe mais não. E vai só acumulando dívida. Vai só acumulando dívida e a Receita vai acompanhando isso. Enquanto você não entrar com o pedido de baixa, ele não é baixado. Então eu chamo isso assim, se você, e é comum a qualquer pessoa, teve essas intercorrências com o CNPJ, não abandone. Mesmo que você tenha condições de abrir outro, o nome de outro, vai lá, recupera aquele CNPJ, paga o que deveria ser pago e você está zerado. Mas não abandone. E o Gustavo está perguntando aqui, ó. O Gustavo ali, nosso operador ali, ó. Ele está querendo saber, que ele está interessado, como é que vai ficar a nota fiscal, a gente falou da nota fiscal antes, nessa nova reforma, como cliente. Ele vai ter as informações dos tributos que serão pagos. Estou interessado. Obrigado. Ai, Gustavo. Obrigado pela pergunta, Gustavo. E você, assim como eu e a Júlia também, somos consumidores. Né? Exatamente. Então, e sempre quem paga a conta vai ser sempre o consumidor. É nós que pagamos. Então, não adianta, é nós que pagamos. Então, mas respondendo a sua pergunta, sim, já existe essa obrigação já em legislação anterior, mas que não foi cumprida, que deveria ser destacado no documento fiscal o valor do imposto que está embutido naquela operação. Isso não foi cumprido porque a gente pega ali, a maioria dos empresários pega ali pelo instituto lá tributário e coloca um percentual que não é verdade, né? Na maioria delas não são verdade. Agora não. Agora o valor que vai ser pago está destacado na nota fiscal. Independente de ser nota fiscal de serviço ou de mercadoria. Então ali você vai saber exatamente quanto que você está pagando naquela operação que você está efetuando naquele momento. Respondido? E o senhor também, dentro da sua rede social, olhando ela, eu vi que o senhor fala muito sobre empresas que vencem, né? Inclusive é ali um dos seus slogans dentro da rede social. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esse termo, né? Qual que é o cuidado? Porque todo mundo que faz uma empresa, ele tem esse anseio. Sim. Ele quer que a empresa seja o pão de cada dia dele, que traga ali, né? A comida na mesa e tudo mais. Logicamente, é uma empresa que ele pretende que vença. Certo. Nesse contexto, o que seria para o senhor ali, dentro do que o senhor quer ensinar, explicar, essas empresas que vencem? Bom, claro isso. É isso. Empresas que vencem, porque ela tem um motivo, né? E a gente colocando, mesmo que você tenha essas empresas que não deram certo, dificilmente, hoje no nosso país, eu acho que são poucos os empresários que idealizaram o primeiro negócio e deram certo. Todos passaram por percalços, trocaram de CNPJ, mudaram de empresa, tudo isso são mecanismos que se usa para você poder sobreviver num mercado competitivo, né? Mas
é lógico que depois que você está num patamar, você consegue olhar para trás e ver o que fez a diferença para você chegar até ali. E quando a gente coloca empresas que vencem, é justamente pontuar, fazer essa pontuação. Qual foi o diferencial que fez você chegar até ali? Não quer dizer que as empresas que vencem não teve um CNPJ desse tipo que eu disse. Pode ser que ela tenha tido, né? Eu tenho um CNPJ de 40 anos e que lá atrás foi um CNPJ delinquente, né? Delinquente que eu digo nessa situação, não dei cano em ninguém, mas fiquei devendo imposto, fiquei devendo mais na questão tributária. E eu regularizei. Então, assim, não tenho nada, se você checar lá, são 40 anos. Tem um histórico? Tem. Então, todas as empresas que vencem, elas têm um porquê. Porque a empresa é algo abstrato. Né? Você tem um CNPJ que você não pega, é só números. Você tem uma empresa num local, mas que você só tem os bens e pessoas que faz essa gestão para ela gerar receita, gerar lucro. Então é algo abstrato e tem explicações para que você tenha sucesso. E o que a gente coloca nessas empresas que vencem são exemplos e cases de empresas que trilharam um caminho e chegaram a vencer. Que pode ser a sua empresa. Olha só, muito bom, né? E eu falo assim, a gente está caminhando para o final da entrevista, essa importância da gente entender tudo isso, né? Antigamente a contabilidade ela era um monstro da empresa, né? O setor, o contador, muitos viam isso, mas hoje você entende que, como o senhor disse lá no início da entrevista, é gestão. É gestão. Ela não é mais só um número, não é só o que já foi da sua empresa, um registro, não. Hoje ela é uma gestão para você saber quais devem ser os próximos passos. Sim. E aí eu gostaria, não sei se vai dar tempo, mas eu gostaria de colocar essa situação, por exemplo, a questão da gestão desse tipo e até da gestão de pessoas. Porque anteriormente nós tínhamos aí, não se valorizava a pessoa. Né? A pessoa era exclusivamente, tinha que produzir. Né? E aí você não tinha tanto interesse nessa pessoa, no social, na família, como que era. As empresas tinham um pouco menos disso. Hoje mudou esse perfil também. Né? A gente tem assim todas as empresas hoje têm um cuidado um pouco diferente para os colaboradores. Porque quem faz a empresa são os colaboradores. Não sei se foi bem essa pergunta que você me fez. Né? É isso mesmo. Então, assim, hoje a gente pensa, vou criar uma empresa e você acha que ela vai andar sozinha. Não, são todo esse conjunto. Né? E a contabilidade ela estava nesse mesmo nível de ser apenas uma pessoa que produz um sei lá o quê. Né? Então, por exemplo, uma empresa de veículo tinha as pessoas, os montadores, e você não tinha um envolvimento com essas pessoas. Eles eram meros humanos máquinas, né? Que tinha que fazer aquilo ali embora e tal. Hoje não. Hoje nós temos essa preocupação. E o contador entra nessa esfera. Por isso da gente falar assim, mas o contador é só despesa, era só arrecada, só manda guia para pagar, e na verdade não é. Porque quando você abre uma empresa, você tem que primeiro se preocupar com a gestão da empresa. E é muito comum a gente falar assim, mas o setor comercial, o setor de venda é o mais importante. Eu não digo, não é o meu conceito. É muito importante o setor de venda. Você não vive sem venda. Mas eu acho que toda a equipe tem que estar linkado à venda. Desde a pessoa que faz a limpeza até o próprio vendedor que está na frente. Porque se tudo isso houver demora, lá que a pessoa, ou um tratamento, eu cheguei aqui, por exemplo, se o Gustavo não me atende, eu trato mal alguma coisa, eu sou um cliente, né? Cara, ele não é vendedor, mas a função dele tem que estar linkado à venda, porque é o conjunto. É o conjunto. Né? É o conjunto. Exatamente. Então é nesse aspecto que a gente fala assim, mas o contador era despesa. Então, eu digo que houve essa mudança também no tempo. Né? A gestão vem junto ao contador, assim como vem o financeiro, vem a sua mentalidade como empreendedor, vem o vendedor, é toda uma equipe. Né? Você está falando isso agora e eu estou lembrando de uma história que o senhor falou, que tudo é venda, né? Tudo é venda. E lá atrás o senhor me contou um dia
da sua mãe, né? De você enquanto criança, que a sua mãe fazia aí você se arrumar e pegar umas frutas. E isso o senhor não imaginaria que se tornaria, que fosse a sua primeira experiência, né? Verdade. De alguma forma. Eu queria que o senhor contasse essa história aí, legal. porque tudo começa com vendas. E o senhor aprendeu pequenininho isso com a sua mãe. Eu infelizmente, perdi minha mãe com 14 anos, né? E deixou a caçula amamentando ainda. Mas, enfim, eu também pensava que tinha responsabilidade com relação a isso, mas não foi. A responsabilidade disso já era das mãos de Deus. Mas ela me deixou, antes disso, um ensinamento nesse tipo. Eu estava brincando com os irmãos lá e ela me chamou, assim, um lugar muito, muito humilde, né? Eles moravam numa última casa da rua lá, uma casa... Pra você ter uma ideia, eram 2 cômodos para morar 10 pessoas. E era uma situação muito ruim. Mas ela me deu, eu demorei para perceber que aquilo ali foi a primeira lição de venda. Ela me chamou brincando com as crianças, com os outros garotos. Ela falou assim: meu filho, vai tomar banho. Não, mas 4 horas da tarde? Não, você vai tomar banho. Toma banho e vem cá. E tomei banho, cheguei para ela, ela me trouxe um short branco e uma camiseta branca. E um chinelo. Falei, mas mãe, eu vou brincar. Não, você vai vender. O que é vender? Ela trouxe uma bacinha de alumínio com duas abobrinhas e 3 chuchus e me entregou e falou assim: você vai vender. Eu falei, o que é vender? Aí ela me explicou. Você chega na casa, você bate palma. A hora que a pessoa chegar, você diz: olha, estou trazendo a mistura para a janta. Por causa do horário, né? Do horário, era 5 horas da tarde. Era uma cidade pequena, muitas indústrias, e o pessoal chegava, os maridos chegavam 6 horas lá, todo mundo varado de fome. Né? E aí eu sei que eu fiz isso e não foi tão fácil romper isso, porque eu não sabia também, mas andei 3 quarteirões, que eram quando começavam as casas, e aí passei a primeira, nada, na segunda eu vendi, na terceira também eu vendi, e já voltei para casa, falei, cumpri minha missão. Não sabia que ela ia fazer disso um negócio, né? E aí ela ficou toda animada, no outro dia já chamou uma outra pessoa que fornecia, e nós começamos a vender, ficamos dos 12 anos até os 14 anos fazendo essa venda, que foi uma mudança na nossa família. Eu e meus irmãos, assim, a gente fazia isso, mas... E ela dava, quando as pessoas perguntavam assim, mas essas crianças muito novas, carregando cesta, porque ela comprou cesta, carregando cesta e tal, ela falava assim, o objetivo não é só vender, é ter as frutas aqui, porque na hora que eles querem comer, tem. Então, assim, é lógico que a gente não comia aquelas que eram para vender, mas aquelas que já estavam próximas de vencer, estava disponível. Mas o fato foi que ela me deu as diretrizes para venda. Se arruma. Não vai de qualquer jeito. Né? O produto tem que ser bom. Ela comprou aqueles produtos para poder vender. Eu não sei de onde ela arrumou dinheiro. A bacia, o suporte, estava brilhando. Era uma coisinha pequenininha, uma bacinha brilhando, quer dizer, expositor. E um detalhe mais importante que eu vim descobrir depois. Vai atrás do seu cliente. Né? Conheça as dores, para você ter um argumento bom, mas vai até ele. Então, isso eu aprendi com a minha mãe. Olha só. E hoje você leva isso de alguma forma, né? Eu levo isso. Eu levo isso e às vezes a gente tem essa questão, porque é lógico que com essa idade faltou um pouquinho dos detalhes, de mensurar preço, essas coisas a gente teve que aprender depois, mas ela me deu essa ideia e assim, a gente leva isso também hoje nesse patamar, né? De estar mostrando assim, conheça as dores do seu cliente, procura atender, mas vai até ele. Seu Paulo, a gente está finalizando 1 hora já de entrevista, quase. Bate-papo bacana, né? Eu gostei demais. Bom. Eu queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem aí para os empresários, para os contadores também, né? Que precisam estar aí mais atentos, e para os empresários também, para a gente finalizar. Sim, obrigado, Júlia, por essa oportunidade, realmente foi muito bom. E para os contadores, que são meus colegas, a gente tem que se unir, a gente tem que se valorizar. Né? Nós vemos hoje aí, e até vou colocar aqui, nós temos aí advogados fazendo palestra de reforma tributárias, que também é uma coisa legal, é jurídico, mas quem detém esse conhecimento deveria ser o contador.
É nós que vivemos, quem vai apurar isso, quem vai entender essas diretrizes e cumprir as obrigações acessórias, somos nós contadores. Então, nós, sim, somos omissos com relação a isso. Uma oportunidade para a gente estar ajudando os empresários focando realmente na reforma e trazendo conhecimento que nós temos base para isso. Aí depois nós reclamamos, às vezes, que o faturamento está pequeno, mas nós somos responsáveis por isso. Com relação aos empresários, eu sou um empresário, como disse, que tive vários negócios que não deram certo, mas eu acho que a gente tem que errar 49%. Se você acertar 51%, já melhora. Já está no lucro. Já está no lucro. E o que eu vejo hoje é que a gente está assim, nós estamos testando e continuando. E é isso que o empresário brasileiro né? É uma bandeira incansável. Né? E aí, Gustavo? Deu certo aí? Vem aqui então, Gustavo. O pessoal quer organizar uma foto aqui com o seu Paulo, né? Pode ir. Obrigada, seu Paulo, pela sua participação, obrigado, né? Júlia, muito legal. E agora, parabéns. Poxa vida. Oh, meu Deus do céu. Poxa vida, mano. Aqui a esposa do seu Paulo. Legal, Júlia, essa aqui, minha esposa, você conhece, mas vamos fazer Olha lá, 40, virem lá pra câmera, lá, 48 anos. Que legal, de casado. gente. Uma mensagem, não é uma mensagem que eu vou deixar. Eu quero agradecer de coração por essa mulher maravilhosa, minha primeira namorada, também fui o primeiro namorado dela, casamos virgens, né? Namoramos 6 anos, né? E foi sempre uma bênção na minha vida. Obrigado pelos meus filhos, a Paulo, o Marcos, minhas 4 netinhas, né? Então, assim, obrigado a Deus por esses momentos e por ter me trazido até aqui, né? São 67 anos vivido cada dia. E uma pessoa me disse, mas seu Paulo, o que o senhor acha da vida? Eu falei, eu amo a vida. E realmente, eu descobri que eu adoro viver. É isso aí. Eu vou chorar. Isso aí, gente. O Bom da Semana fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.